ser Messias. Tá bom, gente? Então, Rafael, mas e o Papa não é? Não. Não tem nada a ver. Como é que Israel vai receber o Papa como Messias, gente? Só para pensar. Só se for um judeu, né? Um judeu descendente de Davi. É pouco provável, não é? Porque tinha um judeu na sucessão do Papa alemão que morreu. Só que a Igreja Romana não quis porque eles querem atingir os árabes. E se eles aceitaram os judeus, os árabes fazem o quê? Fogem, né? Os árabes não aceitam. Amém? Podemos? Shabbat Shalom, Parashá, Shlach, Lechá, envia a 37ª vez que nós nos encontramos no Shabbat. Isso é bom, né? Ano de 5.783. Essa Parashá vai de números 13:1, como o irmão falou, a 15:41. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Josué 2:1-24. E a porção da nova aliança, Brit Hadashah, é Lucas 17:1-18:43. Bom, essa Parashá, ela começa com o povo de Israel no deserto de Parã. E o Senhor ordenando a Moisés que enviassem homens a espiar a terra de Canaã. Moisés separa 12 príncipes, um príncipe de cada tribo. Dentre eles foi escolhido da tribo de Judá, Calebe, e da tribo de Efraim. Quem é Efraim? As Escrituras. Pois é. Foi uma da tribo de Judá, Calebe, e foi Oséias, filho de Num, para simplificar, Josué. Amém? Porque tem gente que só conhece ele como Josué, mas o nome dele é Oséia. Né? E a palavra diz assim, lá em Números 13:17-24. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui pelo Negueve. Negueve é o sul da terra de Canaã, é o deserto de Negueve, não é? E penetrai nas montanhas e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subindo para o Negueve, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Zezai, Dalmai, filhos de Anaque, Anaquim, os gigantes. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Você pode imaginar isso? O tamanho desse cacho? Não é? Por isso, trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol. Escol em hebraico é cacho, tá bom? Por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Quantos cachos você já viu para vender que 2 homens precisam carregar? Né? Nenhum. Imagina você indo no supermercado e contratando 2 homens para carregar um cacho de uva. Arroba de uva. Então, eles ficaram por 40 dias espiando a terra. Amém? Antes de falar sobre outro assunto, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para o número 40 na palavra de Deus. Amém? Os números na palavra de Deus têm sentido, não são à toa, né? Esse número 40 é citado no Taná, e que erroneamente é chamado de Antigo Testamento, e no Brit Hadashah, em algumas situações. Vamos ver.
Olha só, foram 40 dias de chuva no dilúvio, 40 dias que Moisés ficou na presença de Deus no Monte Sinai, 40 anos de peregrinação de Israel no deserto para que uma nova geração se levantasse. Ó, tudo 40. Yeshua jejuou 40 dias e 40 noites, depois de ser batizado por Yohanan, para iniciar o serviço que o nosso Pai Celestial o enviou a fazer. Está vendo? Tudo 40. O número 40 é o tempo necessário de preparação para grandes mudanças. Você pode observar, sempre quando tem 40 vai haver mudança. Querendo você ou não querendo. Amém? Amém. Quando Yeshua jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, muita coisa ia mudar. E mudou ou não mudou? Mudou. Inclusive muda até hoje. Porque você aceitou Yeshua no seu coração. Não é? Quando Moisés subiu no monte 40 dias, quando ele desceu, ele trouxe o quê? As leis de Deus. Não é? O maior tesouro que a humanidade tem. Então, sempre quando tem 40, você tem que, fica ligado. Tá ligado? Fica ligado. Então, agora voltando para Paraxá, vamos ver o primeiro relato dos espias que comprova a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, lá em Êxodo 3:8. Olha aí, Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Olha aí, O primeiro relato que eles fizeram, na realidade, comprova que o que Deus falou era verdade. Eles estavam diante da terra que Deus verdadeiramente prometeu a eles. Veja nesse relatório lá em Números 13, de 26 a 27. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Trouxeram figo, romã e aquele cacho de uva que dava para um exército, porque para 2 homens carregarem numa verga, a coisa era grande. Amém? Então, porém, tem sempre o porém, né? Eles preocupados com o que viram, e esse é o nosso grande problema, continuaram seu relatório e desanimaram todo o povo. Eles confirmaram que aquilo que Deus tinha prometido estava sendo cumprido. Mas eles observaram alguma coisa e eles vão relatar o que eles viram. Números 13, de 28 a 33. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Tem fruto? Tem. Emana leite e mel? Sim. Mas, gente, o povo lá é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os Eteu e os Jebuseus. E os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Caramba, só coisa ruim, hein? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Que coisa, né, meu irmão? Olha aí, E infamaram a terra que tinham espiado. O que eles fizeram? Falaram mal da terra. Infamaram a terra.
que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Olha aí, ó. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Meu irmão, imagina você lá no deserto. Ouviu este relato. O que aconteceu com o seu coração? Ficou desanimado. O povo quis então voltar para o Egito. O povo esqueceu das promessas e das maravilhas que Deus operou em favor deles. Veja em Números 14, de 1 a 2. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O que começou a acontecer? Uma rebelião total. E depois dessa rebelião, eles não vão voltar para o Egito, mas serão mortos no deserto, exatamente como pediram. Já percebeu isso? Deus não os levou para o Egito de volta. Deus os deixou morrer no deserto. Essa geração, meu irmão, viu coisas que nenhum de nós viu. Nenhum de nós viu. Essa geração viu milagres tremendos. Viu a operação do braço forte do Senhor em benefício deles. Essa geração viu a transformação das águas no Egito em sangue. Quem viu isso? Viu a invasão das rãs, piolho, mosca. Viu morte do gado com chagas. Viu chuva de pedra e saraiva com fogo. Nuvens de gafanhoto, trevas espessas. E, por fim, morte dos primogênitos dos egípcios. Viu isso tudo. Por fim, viu uma das coisas mais maravilhosas que o homem já ouviu. O Mar Vermelho se abriu. Quem já viu isso? Quem de nós viu isso? Quem em Israel viu isso, gente? A não ser aquela geração. Um mar se abrir diante da sua face e você atravessar o mar com o pé seco. Quem já viu isso, gente? Isso que nós lemos, essas maravilhas, não foram contadas a eles. Ninguém contou a eles. Eles as viveram, fizeram parte, eram atores principais. Eles estavam vivendo todas essas coisas. Inclusive, esse negócio de abrir mar é tão maravilhoso, que eu não sei se você sabe, tem gente dentro da igreja em Israel que não crê na abertura do Mar Vermelho. Sabia disso? Tem gente que às vezes está falando: Jesus, eu te amo, mas não crê. Tem judeus que já conversaram comigo e falam que não creem. De tão maravilhoso que foi isso. Abertura do Mar Vermelho. E mais, os egípcios, ao tentarem isso, o que aconteceu? Aquele paredão de água do lado direito, do lado esquerdo, caiu sobre eles e matou todos eles. O maior exército do mundo, da época, claro, o exército egípcio, tentou fazer o mesmo e aqueles paredões de água caíram sobre eles e afogou todo aquele exército. Aquela geração viu isso. Aquela geração, com seus olhos, contemplou
essa maravilhosa vitória que Deus deu a eles. Olha que coisa tremenda. Essa geração viu o impossível, viu Deus fazer maravilhas, viu Deus derrotar sem arma nenhuma o maior exército que o mundo conhecia na época. Sabe o que parece isso, meu irmão? Quando Israel olhou e viu os egípcios sendo afogados, é parecido com o quê? O que te lembra isso? Dilúvio. Não é verdade? É um mini dilúvio, vamos dizer assim. Não é? Ímpios mortos pelas águas. Não parece com um dilúvio? Hein? Aquela geração contemplou isso. Como eu posso dizer que só Moisés contemplou o dilúvio, Moisés e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos? Noé, perdão. Assim também eu posso dizer para você que só essa geração viu essa maravilha. Nunca mais ninguém viu o mar abrir e matar todo um exército. Parecia um mini dilúvio. Mas os espias, ao verem os exércitos dos povos em Canaã, e os anaquins temeram. E o medo faz o homem agir de forma descontrolada completamente. Quem já teve medo? Pois é, quem tem medo age de forma descontrolada. Medo é terrível. E com o medo no coração deles, eles contaminaram toda uma geração. E a fé sumiu dos corações daquele povo. Olha que coisa, gente. Nós podemos dizer que o medo, meu irmão, é a vassoura que varre a fé do coração dos homens. O diabo sabe disso. Então o diabo quer colocar o coração do homem com medo, porque se ele tiver medo, a fé vai embora. Fé e medo não andam juntos. É igual treva e luz. Ou você tem medo, ou você tem fé. Rafael, mas eu quero ter um pouco de medo e um pouco de fé. Não vai dar certo. Não tem como. Ou você tem fé, ou você tem medo. Mas presta atenção em uma coisa. Porque todos nós criticamos essa geração. Todos nós, quando lemos isso, até Israel, criticam essa geração. Vocês viram maravilhas, como que vocês não creram? Mas eu tenho uma notícia para dar para você, meu irmão. Hoje, no meio da congregação, no meio da igreja de Mashiach, existe esse problema. Existe. Presta atenção em uma coisa. Esse problema que ocorreu no deserto com essa geração em Israel, ocorre hoje em nossas congregações. Olha o que Yeshua nos ensina sobre isso na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, de 24 a 30. Propôs-lhe outras parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranquei com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Meu irmão, o joio são homens. Se você vê a diferença entre o joio e o trigo, é que o trigo contém a semente dentro dele, o joio não. Mas por fora são muito parecidos.
Os discípulos chegam para Yeshua e falam assim: Senhor, aumenta-nos a fé. O que ele fala? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e tudo o que pedirdes ao Pai, não, se disseres a este monte, erga-te, lança-te no mar, assim o será. Yeshua não está preocupado com, na verdade, o tamanho da fé que você tem. Ele quer dizer que a fé é como uma semente, ainda que ela seja pequena, ela tem tudo dentro dela para produzir aquilo que ela foi gerada. Ela é um embrião. A sua fé é um embrião. E olha, o joio não tem essa sementinha dentro dele. Ou seja, Yeshua está dizendo que o joio é aquele que não crê. O trigo é aquele que crê. Os joios são aqueles que estão no meio das congregações, aproveitam das bênçãos. É óbvio, bênção é bom, não é verdade? Deus é galardoador. Então bênção é bom. Vem as maravilhas de Deus, vê cura, vê uma série de coisas, mas de fato dentro de si não creem. Esse é o joio. Você consegue lembrar de Judas Iscariote que entregou Yeshua? Hein? Parece aquela geração, não parece? Aquela geração no deserto viu maravilha, viu o braço forte do Senhor, viu Deus derrotar povos, viu Deus abrir o mar, mas não creu. Judas andou 3 anos com Yeshua. Judas viu Yeshua expulsar demônio, Yeshua ressuscitar morto, viu Yeshua andar sobre as águas, viu Yeshua repreender o mar, o vento, a tempestade, viu Yeshua andar sobre o mar. E a Bíblia diz que Yeshua fez tantas maravilhas que não teria livros para conter. E, no entanto, aquele homem andou com ele. E aquele homem viu Yeshua operar maravilhas. É igual aquela geração, viu os milagres, mas era joio, dentro do coração não tinha fé. Agora eu pergunto para você, é diferente de hoje? Não. Judas viu maravilha e entregou Yeshua, meu irmão. Judas viu milagre que eu e você não vimos. Às vezes nós ficamos jejuando e orando, Senhor, faz milagre, faz maravilhas. E às vezes não é com milagre, com a maravilha que você vai crer, porque Judas não creu. Aquela geração não creu. Eu já ouvi gente dizer assim, se o Senhor fizer isso, eu vou crer. Você já sabe que não tem fé, porque quem tem fé no coração, meu irmão, não precisa que Deus faça nada. Precisa? Hein? Não. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir, devemos, queremos pedir, mas não significa que um milagre vai trazer fé no coração do homem. Não é por causa do milagre, muito pelo contrário. Abacuque fala aquilo que eu jamais vou esquecer, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja nada, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. Ele não precisa de nada, ele sabe que Deus é Senhor, ele sabe que Deus pode todas as coisas, então para ele basta, ele vai exultar. Exultar é se alegrar no Deus da minha salvação. Judas viu, cara. Judas viu coisa que eu e você nem imaginamos. Yeshua falou aos ouvidos de Judas. Judas recebeu autoridade. Judas expulsou demônio no nome de Yeshua. Ele não estava entre os 12? Tudo que Yeshua deu para os 11, deu para ele também. E ele não creu. Ele entregou Yeshua. O joio, meu irmão, quando vê a perseguição ou as dificuldades por causa do reino de Deus,
Ou também, quando seus interesses são frustrados, aí sabe o que ele faz? Pula fora. Entra em desespero. Largam tudo e querem retornar para a sua origem, de onde Deus os tirou. Você percebeu que Yeshua só andava? Lembra de Abraão? Abraão só andou, não é? Às vezes Deus quer que a gente ande. Eu já andei muito. Às vezes Deus manda parar. Não é assim que nós aprendemos na semana passada? Quando a glória de Deus assentava, Israel parava. Quando a glória de Deus levantava, Israel andava. Todo joio, quando frustra a sua vontade no coração, quer largar, quer sair da congregação, quer ir embora para outro lugar, quer ir em algum lugar para ver se aquele lugar atende a sua necessidade pessoal. Ou ele não dá tanto valor ao reino, que quando a perseguição chega, o que ele faz? Pula fora, corre, foge. Quer voltar para o seu lugar. Como é dito hoje nas igrejas, querem voltar para o mundo, assim como Israel quis voltar para onde? Números 14:4. E diziam uns aos outros: constituemos um líder e voltemos ao Egito. Quantos dentro da igreja não tem esse sentimento? Hein? Quando a gente fala daquela geração, quando a gente fala de Judas, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem que olhar para dentro do nosso coração para saber o que tem dentro de nós. Porque Deus leva para o deserto. Ninguém gosta de deserto. Deus leva para a solidão. Quem é que gosta da solidão? E por que Deus está fazendo isso? Por maldade? Deus quer gerar em seu coração a fé. Porque está escrito. E o que está escrito não pode mudar. Sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Deus é tão bom que Ele quer gerar fé em nossos corações. Você lembra? Yeshua foi batizado e foi levado para o deserto. Israel foi livre, foi batizado e foi levado para o deserto. Todos nós já passamos momentos de solidão. E tem pessoa que não suporta a solidão, mas é necessário. Porque tem uma coisa que está escrita assim: quem amar mais pai, mãe, irmão, do que a mim, não é digno de mim. E aí? Já parou para pensar nisso? O joio larga por causa de filho, larga por causa de mãe, larga por causa de pai, larga por causa de marido, larga por causa de esposa. Tudo isso é joio. Acontece no nosso meio todo o tempo. Por isso que eu chamo a atenção, quando nós estamos falando daquela geração que não quis entrar na terra de Canaã, ainda que tenha visto o braço do Senhor operar, nós precisamos meditar e olhar para dentro do nosso coração. Será que se nós estivéssemos lá, nós ficaríamos do lado de quem? De Caleb e Josué? Era só 2. Ou de todo o povo? Qual lado que a gente ia ficar? Será que você ia ficar assim, ó? Vou ficar do lado da minha família. Muitos fazem isso. Vou ficar do lado da maioria. A gente não escuta aí, ó. A voz do povo é a voz de Deus. Eu quero, o meu grupo não aceita. Mas eu tenho visto aí. Meu pastor disse que a lei acabou. Fica todo mundo a lei. A lei acabou.
Os joios são aqueles que estão no meio das congregações, aproveitam as bênçãos, porque quem não quer bênção? Diz aí, todo mundo quer. Vêm as maravilhas, mas de fato dentro do seu coração não creem. O joio, quando vê a perseguição, as dificuldades por causa do reino de Deus, ou seu interesse ser frustrado, ele pula fora, ele quer ir embora. O joio contamina muitos com sua incredulidade e medo. Entre os 12 espias, 10 eram joio e somente 2 trigos. Para pensar, meu irmão. Em 12, a gente tem 10 joio, 2 trigo. Se coloca lá no deserto, tá Josué e Caleb de um lado e 10 príncipes do outro. Os 2 dizendo, não gente, vamos! E 10 dizendo, isso é uma loucura, nós vamos ser consumidos e mortos. Qual o teu lado? Eu estava lendo esse texto e fiquei pensando, meu Deus, qual o lado que eu escolhi? 2 ou 10? Deus me perdoe, mas eu acho que eu escolhi os 10. Ué, mas você pensa, o homem é fraco. Olha a situação que eles estão, gente. Eles iam ser no deserto, com medo. Os caras falam que o negócio é estreito, que os gigantes estão lá. Exército de Israel era um povo de escravo, não estava acostumado a lutar. Qual o caminho que você ia escolher? Eu sei, mas eu não sei qual era a situação, naquela situação, gente. Bom seria se eu escolhesse Caleb, mas até pela maioria, é bem provável que a maioria de nós escolhesse os 10. Não, os melhores pensam mais, porque tem 10 pensando, ele só tem 2. Não é? Pois é. Para você pensar, eu fiquei pensando. Eu escolhi o certo hoje, né? Mas e aí? Pois é, hoje eu escolho, porque eu já sei o que aconteceu. Para mim é fácil escolher. Mas eles não sabiam o que ia acontecer. Tira desse ambiente e bota naquele ambiente. Pois é, eu não quero que você esteja aqui. Eu quero, como eu fiz, eu fui para lá. Quando eu fiquei pensando, pô, o cara falou isso, mas os 10 estão falando, esses caras são malucos. Ué, você acha que você não pensa isso não? Esses caras são doidos. Esses caras estão querendo o quê também? Matar a gente? Pô, o príncipe ali, o cara é inteligente, está conversando com o outro, eles estão dizendo que está errado, eles estão ponderando bem. Logicamente eles estão, eu vou ficar com eles. Tanto é que a geração inteira se perdeu. Agora nós temos um maluco aí. Pois é. Repete, Natália, essa semana eu li um salmo que falava sobre isso, que eles eram um povo que errava de coração. Mas eles não eram, nós somos um povo que erramos de coração. Verdade. Enganoso é o coração do homem. Por isso que eu digo, nós temos que tomar muito cuidado quando falamos. Na verdade, eu olhei para dentro de mim e pensei dentro da situação deles. Eu acho que eu ia ficar com os 10, a maioria. Eu ia fazer umas contas de matemática. Eu acho que 10 tem mais razão do que 2. Porque é assim que o ser humano pensa. Eu estava vendo uma palavra no meu coração quando a gente estava adorando o Senhor aqui. Mas não vem ao caso, mas os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. A mente de Deus, gente, não é a mente de Rafael. Tem um texto bíblico que diz que a glória de Deus é esconder um negócio. E a glória do homem é tentar descobrir. Por que Deus está falando isso, meu irmão? Não é porque Deus é mau e quer esconder as coisas de nós. Não é isso, não. É porque o que Deus pensa é tão profundo e tão grande que a minha mente não tem capacidade de discernir. Não tem. Eu só consigo discernir quando vai acontecendo parte a parte. Eu não consigo discernir o todo. Tanto é que nem o diabo consegue. Porque a igreja, ela existe hoje e ela não está fazendo isso, mas precisa fazer, é manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Olha,
não dá nem para explicar, e Deus falou, fala multiforme, que aí eles entendem. O que é uma sabedoria multiforme? Tem muitas formas. Como é que é isso? Eu não sei, você também não. E o diabo também não. E nós fomos gerados em Yeshua para manifestar aos demônios a multiforme sabedoria de Deus. Pode ver em Efésios 3. Deixa eu terminar de isso. Tá? Nós não temos capacidade. Olha só, meu irmão. Você acha que o diabo sabia que se matasse Yeshua na carne, Yeshua ia ressuscitar? Não sabia. Deus deu um golpe nele. Meu irmão. Foi. Você sabe, o diabo, no fim, sem saber, ajudou a condenar o pecado. Sem saber. Ele pensou que matando Yeshua acabava o problema. Não, ele resolveu um problema. Ele criou um problema maior ainda, porque agora ele está condenado para sempre. Deu para entender? O joio, gente. Meu Deus, essa conta é terrível, né? 12, 10 são joio. 2, trigo. O joio foca a sua atenção no que vê exteriormente. Eles focaram na cidade fortificada, no tamanho das muralhas, no tamanho dos exércitos, no tamanho do cacho de uva que encontraram, no tamanho dos gigantes. Porém, a palavra de Deus ensina uma coisa lá em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Eu não posso ficar empolgado com aquilo que vejo. Deu para entender? Eu não posso me empolgar com o que vejo. Porque não andamos por vista, mas por fé. E acaba que dentro da igreja, muitos só andam por vista. Um dia desse, eu estava em oração e o Senhor... A história é longa, mas para encurtar, o Senhor falou uma coisa assim comigo. Já viu quem planta uma árvore frutífera? Ele prepara a terra, ele planta e depois ele faz o quê? Você já percebeu que Deus vem, te batiza com o Espírito Santo, fala com você, te ensina, depois fica quieto? Por quê? Eu vejo um homem com árvores. E eu espero o quê? Que a árvore que eu plantei gere frutos. Você já viu que o cara que plantou, ele não fica ali mexendo toda hora na árvore. De vez em quando ele dá uma fofadinha, vai embora. Vai esperando até o dia que gera fruto. É por isso que a palavra diz, todo aquele que não gerar bom fruto será arrancado e lançado em fogo inextinguível. Deus não vai ficar falando comigo toda hora, meu irmão, nem contigo. Tem hora que Deus é quieta. Não significa que Deus parou de trabalhar, não é nada disso. Porque a glória de Deus é esconder o negócio, não é? Ele pode estar agindo agora e nenhum de nós estamos percebendo. Ou melhor dizendo, o mundo não está percebendo. Mas ele está trabalhando. Quando Yeshua apareceu para mim, ele estava com a manga dobrada. O que significa isso? Quem dobra a manga faz o quê? Trabalha. Amém, meu irmão? Nós andamos por fé e não por vista. O trigo foca a sua atenção no poder e nas promessas de Deus. Então, dentro da igreja tem o quê? Trigo e joio. Mas, Rafael, quem é o joio? Não sei. Porque o trigo parece com o joio. E a gente não pode tirar o joio, porque senão a gente arranca o trigo. Então nós temos que esperar até o fim dos tempos para que os ceifeiros, anjos do Senhor, separem o joio do trigo. Porque o trigo ele vai focar sua atenção no poder e nas promessas de Deus, ou seja, na fé e não no que viu. Veja os trigos como agem de forma distinta das do joio. Em número 14, de 6 a 9. Olha só.
E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar, eles só confirmaram que a terra era boa. Aí o que eles começam a falar? Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos la dará. Olha que diferença. O que o Joio está falando? Terra de gigantes, terra que consome o seu povo, cidades são fortificadas. Olha eles dizendo, a terra é muitíssimo boa, mas se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos la dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temai o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Esse é o trigo. É o trigo, como fala. O trigo é diferente do joio. Mas não é diferente exteriormente, o trigo é diferente interiormente. E interiormente só Deus vê. E a fé é a diferença. E olha, o inimigo que semeou os 10 espias, lembra que Yeshua, na parábola foi o inimigo que semeou? O inimigo que semeou os 10 espias, joio na congregação de Israel no deserto, os usou num dos momentos mais importantes da existência de Israel. Se tem joio no meio da congregação, o inimigo que semeou vai usá-lo nos minutos mais importantes para nós. Qualquer congregação. No momento em que Deus começou a cumprir o quê? A promessa. O diabo não presta, meu irmão. Quando Deus vai cumprir a promessa, o inimigo levanta o joio. Se tiver joio no meio da congregação, ele levanta. E são pessoas como nós. Por isso temos que ter muito cuidado. Às vezes é um irmão de sangue, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é o amigo, às vezes é o irmão na igreja, mas é joio e você não sabe. Ele nunca vai te fortalecer na fé, porque ele não tem. Ele não pode te fortalecer em fé. Eu só posso te fortalecer em fé se fé eu tiver. Eu só posso te dar água se eu tenho água. Eu só posso te dar pão se eu tenho pão. Então eu só posso te mostrar fé se fé eu tiver. Você já viu que o Paulo passou por todas as dificuldades glorificando ao Senhor? No fim da vida dele ele falou o quê? Combati o bom combate, guardei a charrete que eu comprei mês passado. Guardei a fé. E ele estimulou muitos na fé. Ele mostrou muitos a fé. Ainda que tenha passado por várias dificuldades. Mas você vai ver Paulo dizendo assim: o fulano de tal amou o presente século. Era o quê? Joio no meio do trigo. Tem uma palavra que diz: saíram do nosso meio porque não são dos nossos. O trigo é diferente. O trigo chora. Mas o trigo permanece com os olhos nas promessas de Deus. Isso me faz lembrar. Antigamente, as pessoas entravam na presença do rei e ficavam olhando a testa do rei para ver se o rei apontava para elas, para ser favorável a ela. O trigo fica olhando a mão de Deus para ver se Deus levanta o cetro e ordena a bênção sobre eles. Não importa a situação,
Deus não depende de situação que um homem está passando. Deus tem poder para abrir e fechar a porta, anular inimigo, derrubar. Gente, Deus parou o sol em benefício de Israel. Nós conhecemos hoje o universo. Pelo menos o que a gente vê, a gente conhece. Você sabe que para parar o sol, Deus não podia parar só o sol, podia? Gente, se Deus parasse só o sol, a terra ia vazar. Você ia ver o sol ficando pequenininho, pequenininho, a terra ia congelar, junto com a lua. Se parasse só a terra, o sol ia vazar. Os planetas iam embora e a terra ia ficar parada no vazio. Gente, Deus parou o universo inteiro. Não sei se você sabe, nós vivemos numa galáxia, né? E tem uma galáxia, eu acho que o nome de Andrômeda, que ela está muito próxima, ela está quase se chocando com a nossa galáxia. Então, se Deus parasse só a nossa galáxia, o que ia acontecer? Ia haver um choque de galáxia. Então, Deus não pode ter parado também só a galáxia. Então, ele parou o universo inteiro por amor a Israel. Vou te fazer uma pergunta. Deus te ama? Puxa, Sim. Deus. Será? Então ele tem poder para parar o universo por amor a nós. Então, quando Deus começa a cumprir, presta atenção e fica ligado nisso, viu, meu irmão? Se você tem promessa de Deus, quando Deus começa a cumprir, se tiver joio perto de você, o inimigo vai levantar. Você não tenha dúvida disso. O inimigo que semeou os 10 espias na congregação de Israel como joio, os usou num dos momentos mais importantes da existência de Israel. Quando Deus começa a cumprir a promessa que fez ao pai Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ia plantar Israel em Canaã, aquela geração veria mais maravilhas ainda. Todas as pessoas que são chamadas por Deus e carregam as promessas de Deus têm que ter consciência de que quando as promessas de Deus começam a se cumprir em suas vidas, o inimigo levanta o joio que semeou do seu lado. Você pode ter certeza disso. Para confundir e tirar a sua atenção da promessa e varrer do seu coração a esperança e a fé. O joio induz as pessoas a voltarem para suas antigas situações. Quantos já disseram assim: poxa, o ímpio fulano de tal lá enriquece e tudo, e eu só fico nessa peleja aqui. O que é isso? Hein? Quem já passou por isso? Pois é. Todos nós. A voltarem, e também eles estimulam você a voltar suas atenções e gastar suas energias nas circunstâncias exteriores que você, pela sua força, não tem capacidade de mudar. Ele põe a sua atenção naquilo que você não pode mudar mesmo. E não pode mesmo. E ele não está mentindo para você. Porque o inimigo quer tirar do teu coração a fé. É a moeda mais preciosa. Você não pode perder a fé. Ele faz isso para te confundir, tirar a fé e a sua esperança. O joio induz as pessoas a voltarem suas atenções para aquilo que é difícil para você resolver. Ou melhor dizendo, aquilo que você não consegue, de fato, resolver. Inclusive, quando não tem joio por perto,
O inimigo usa outra tática. O inimigo, então, apresenta coisa semelhante à promessa que Deus fez a você. Se não tem joio, então o inimigo arma uma situação onde você vai olhar e vai falar, puxa, é isso aqui, Deus me prometeu. Aí lá na frente, dá tudo errado, você fala, mas eu esperei. Mas tu caiu no engano maligno. Porque ele quer nos confundir para que não alcancemos aquilo que o Senhor bondosamente nos prometeu. Sabe quem passou por isso? Yeshua. Quando ele terminou de ser batizado, o Ruach HaKodesh veio sobre ele e o próprio Espírito o levou para o deserto. Tinha alguém com ele? Então não tinha joio. Tinha? Não. Estava sozinho. Então o que o diabo fez? Se aproximou e apresentou para ele o quê? Uma coisa muito parecida com aquilo que Deus prometeu a ele. Você quer ver como é isso? Ó, Yeshua estava só, não havia joio, então o diabo mesmo oferece a Yeshua todos os reinos da terra. Pois Yeshua nasceu para quê? Para reinar, como está escrito em João 18:37. Perguntou-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei? Respondeu Yeshua, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Ó. Às vezes Deus prometeu uma coisa para você, meu irmão. Quando chega próximo de Deus abençoar você, se tiver joio, ele levanta o joio. Se não tiver joio do seu lado, ele apresenta alguma coisa muito, mas muito convincente, parecido com aquilo que Deus lhe prometeu. Eu quero dizer até para vocês, negócio de casamento, então, ele faz muito isso. Porque casamento é uma coisa que a pessoa quer, e às vezes Deus já prometeu, e aí a pessoa está naquela ânsia, porque toda promessa tem a prova do tempo, viu, meu irmão? Não pensa que promessa Deus não vai te provar, não. Ele vai provar você, vai provar com o tempo também. Amém, meu irmão? E aí você começa a ficar nervoso. Fica ou não fica? Estou ficando velho, estou ficando velha. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Minha irmã mais nova já casou. Caramba, Senhor, não tinha essa ruga do lado, agora já tem. É ou não é? O tempo está passando, eu estou ficando velho. Caramba, meus amigos todos já estão casados. Todo mundo na igreja casou, só eu que fico aqui. Hein, gente? É ou não é? Tem alguém ansioso aí? Cuidado, hein? Que o diabo não empresta. Eu não preciso contar meu testemunho, eu só casei com 40 anos. Olha o 40 aí, ó. Olha o número 40 aí, ó. Quando cheguei com 40, minha vida mudou. Aí você fica nervoso, nervosa. Aí vê um menininho lá com cabelinho, de olho azul e tal. É esse, Deus falou, é esse. Aí vai e depois não aguenta, quer separar e vai pecar. Amém? Então, cuidado, meu irmão. O diabo não presta. Não presta. Pois é. Então, como ocorreu que com Yeshua na tentação do deserto, ele estava só, não havia joio, então o diabo mesmo ofereceu a Yeshua todos os reinos da terra, pois Yeshua nasceu para reinar, como está escrito lá em João, que já lemos. Não é? Então, o que Satã faz? Promete coisa muito parecida com a promessa que Deus lhe fez. Veja Lucas 4, de 5 a 8. Deixa eu ver, cadê a Bíblia aí? Abre aí para mim. Cadê a Bíblia? Lucas 4. Lucas 4, de 5 a 8. Então o diabo levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe... Não é aqui não. Até aí.
É o 4:5 mesmo, né? Então é isso mesmo. Mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Todos é todos. Não é verdade? Mostrou o Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, os países da África, Rússia, não é? China, mostrou todo mundo. E disse: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. Caramba. Coisa a pensar. Porque me foi entregue e o dou a quem eu... Yeshua não disse que o diabo mentiu, disse? Ele respondeu. Olha a condição. Se tu, pois, me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Yeshua. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Yeshua está proclamando Deuteronômio. Deu para ouvir? Amém, meu irmão? Amém. Então tem que ter cuidado com isso. Toda aquela geração que saiu do Egito foi morta no deserto pelo destruidor, pois 10 joios contaminaram uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Para pensar. Não tinha internet. Não tinha celular para um avisar o outro. Não tinha rede social. Mas ao falar da incredulidade do coração deles, contaminou uma população de 2 milhões de pessoas. Eles levaram à morte 2 milhões de pessoas. Olha o que está na conta deles. 2 milhões de pessoas vão conseguir pagar? Nunca. Você pode imaginar o perigo que é um joio? Você pode imaginar o perigo da incredulidade quando assola os nossos corações? Você pode imaginar quando você está olhando para o espelho e falando que você está envelhecendo, é o inimigo que está querendo que você diga isso e desanime e fique sem fé? Você sabia? Hein? Você já viu que às vezes o salário da gente não é muito grande e a gente fica com o coração entristecido porque a gente ora e Deus não dá o aumento salarial para nós ficamos entristecidos, que o diabo chega e fica assim: poxa, o ímpio lá é gerente, está ganhando 20 mil, você está ganhando 2 mil reais e faz tudo e ele não faz nada. Quem já passou por isso? O diabo gosta disso, meu irmão. Por isso que a palavra está dizendo: sejais satisfeitos com o seu soldo. Porque o diabo gosta. Olha, presta atenção numa coisa. Estava Yeshua perguntando aos discípulos assim: quem diz o homem que é o filho do homem? Eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Ele retrucou: não. E vocês? Aí o Pedro, que tinha língua solta, chegou e falou: tu és o filho do Deus Altíssimo. E Yeshua virou e falou: bem-aventurado és tu. Porque não foi carne, não foi homem que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Mas logo depois, Yeshua está falando: o filho do homem vai, como foi dito nas Escrituras, e será entregue, será morto. O que ele falou? Isso nunca acontece. Imagina, Pedro repreendendo Yeshua. Olha aí, hein? Para com esse negócio, hein? Hoje em dia seria isso. Para com esse negócio de morte. Que pessimismo. Você tem que ter pensamento positivo. É isso que ele quer. Hoje ele ia falar isso. Pô, que pensamento mais negativo. Eu não vou andar mais com você, não. Fala sério, Fica atraindo coisa negativa para você. O que Yeshua fala para Pedro? Arreda o pé de mim? Yeshua não está chamando Pedro de Satanás, gente.
Presta atenção. Presta atenção nas coisas. Quando Pedro falou quem era Yeshua, Yeshua não falou, foi o Pai que te revelou? Ele não está chamando Pedro de Deus, tá? Como também não está chamando Pedro de Satanás. E Yeshua está repreendendo a raiz daquilo que ele falou, que é o inimigo de nossas almas. Porque tudo que é contrário às coisas de Deus é contrário a Deus. Se Deus planejou que Yeshua tinha que morrer, tudo que fala contrário a isso é do anticristo. Então, Yeshua está repreendendo em Pedro aquilo que gerou aquela palavra dele. E nós temos que tomar cuidado com isso. É isso que eu quero dizer a você. Às vezes, o inimigo pode nos usar como joio. Quando nós não sabemos uma coisa, quando nós ouvimos alguma coisa do irmão a respeito de esperança, de fé, se nós não sabemos nada, oramos com ele, não deixemos o inimigo nos usar como joio para derrubar o irmão. Ou para tirar a esperança do coração dele. Nós temos que ter muito cuidado. Se Yeshua não está ligado, imagina, entra na do Pedro. É mesmo, não vou pensar assim não. Não faz sentido isso. Amém? Então, 10 espias conseguiram contaminar 2 milhões de pessoas. 2 espias, Yehoshua e Caleb, Josué e Caleb, não conseguiram tocar o coração daqueles homens, daquelas mulheres. Então, meu irmão, às vezes é mais fácil você derrubar do que você edificar. E se você tem uma obra, o que é mais fácil? Derrubar a casa ou construir a casa? Mais fácil derrubar. Então nós precisamos ter cuidado quando falamos com os irmãos. Nós precisamos vigiar para que o inimigo não nos use como joio. Nós temos que ter cuidado ao abrir da nossa boca. Porque Tiago fala que tudo que sair da nossa boca será. Então nós temos que ter cuidado. Que a nossa palavra seja de edificação. Se não tem nada para edificar, pega uma agulha com uma linha bem grossa e costura a boca com a língua para não falar nada. Ou isso. Porque a nossa palavra tem que ser de edificação. E Yeshua nunca derrubou as pessoas com a palavra. Ele nunca viu o cara doente lá e falou, bem feito. Falou? Quando ele viu aquela mulher corcunda lá dentro da sinagoga, 15 anos, ele falou assim, bem feito, mulher. Tu pecou. Ele não fez isso, ele foi lá e falou uma palavra de libertação para ela. Eu sei, meu irmão, que nós não sabemos se ela depois pecou ou não pecou, mas ele falou uma palavra de edificação na vida dela. Glória a Deus, aleluia. Ele não destruiu ela. E nós temos que imitá-lo. Eu não posso destruir alguém. Eu tenho que edificar. Rafael, então eu vou falar mentira? Não, irmão. Você vai edificar com a verdade. Só a verdade edifica. Mentira não edifica ninguém. Mas eu sou muito sincera. Já ouvi muito isso. Você ofende os outros e diz que é sincero. Já ouvi muita gente falando assim. Ele ficou com raiva de mim porque eu sou muito sincero. Não é não, você é derrubador de vidas. Porque nós temos a palavra de Deus para nos comunicar, porque a Bíblia diz que entre nós haja o quê? Salmos, louvores, não é? Não fala isso? Cânticos espirituais, não fala, ofenda teu irmão, derrube ele, dê uma rasteira nele, chame ele de isso, daquilo. Até apelido. Mas na Bíblia tem. Mas se você observar, os apelidos na Bíblia que Yeshua colocava eram para edificação. Jesus não botava apelido para desmoralizar alguém. Ele não fazia isso, nunca fez e nunca fará.
Então, cada um que tinha um apelido dado por Yeshua era de identificação, Cefas. E o interessante é que Pedro era volúvel. Yeshua não falou que ele negaria ele? Mas qual foi o apelido que Yeshua deu para ele? Rocha. Rocha. Mas ele não era volúvel? Ele ora não era, ora falava muito, ora... Ele estava sempre, uma inconstância, sempre querendo falar na frente de todo mundo. Quer dizer, eu acho que só Pedro fala. Você vê nas Escrituras, os outros pouco falam, mas ele, meu irmão, Yeshua chamou ele de rocha. Ou seja, o apelido que o Senhor estava dando a ele era naquilo que o Senhor o transformaria. Aleluia. E ele foi uma rocha depois que o Senhor ressuscitou. Foi ou não foi? Amém, meu irmão? Pois é, filhos do trovão, não filhos da maldição, filhos disso. Yeshua nunca apelidou ninguém com apelido ruim. Olha, filho do trovão. Bonito, né? Então, Yeshua edifica vidas, não destrói vidas. Yeshua ama você. Deus ama você, meu irmão. Amém? Você já parou para pensar nisso? Deus ama. E Deus não fica falando assim, eu te amo tanto. Fala. Ai, que saudade. Nunca vai te ver. Yeshua falou, nunca falou que nos ama. Nunca. E ele nos ama? Ele agiu. É ação, não adianta falar. Eu te amo, ainda faz peixe. Olho de peixe. Olha para o seu irmão do lado e diz, eu te amo. Cara, que coisa horrível isso. Você levanta, vai embora, não quer saber nem onde o irmão está. Nem se está passando fome, necessidade. Você não quer saber de nada disso. Você não ama. Isso é mentira. Yeshua nos amou até o fim. Yeshua não morreu, meu irmão, porque precisava morrer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se Yeshua falasse para o Pai, eu não quero morrer por eles, o que Deus ia fazer? Ia livrar ele da morte. Ia tirar ele daqui. E quem quer morrer? Nós. Nós não, né? Porque a gente nem chegaria aqui. É verdade. Nós nem existiríamos. Mas ele entregou a vida. Podia jogar uma bomba nuclear em cima de Yeshua que ele não morria. Ué. A Bíblia está dizendo, meu irmão, a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo, né? A morte o pecado a morte é o salário do pecado. Ele nunca pecou, então ele não ia morrer. Você podia jogar a maior bomba que nós temos aí do lado dele, todos nós morreríamos, faria um buraco na terra, mas ele ia ficar vivo. Não, podia explodir, porque jogaram aqui, os amigos de Daniel na fornalha, nem um cabelo, nem um fio da roupa queimou. Então, Yeshua sem pecado nenhum, você podia jogar todas as bombas nucleares em cima dele ali, que não ia adiantar nada. Explodir, ele não ia morrer. E quem jogou ia. Porque quem jogou os amigos de Daniel morreram queimados. Só na pintura do lado de fora. Então, gente, a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Então, se ele morreu, é porque ele quis morrer. Ele ainda falou assim, Pai, afasta-me esse cálice, meu tio de sangue. Pai, talmente seja feita a tua vontade. Então, meu irmão, 2 milhões de pessoas, você sabe o que é isso, gente? É muita gente. E gente que viu maravilhas. Cuidado com esse negócio. Que voz do povo é voz de Deus. Gente, joga isso no lixo. Daquela geração, só 2 eram tribos. Os 2 não focavam suas atenções nas circunstâncias, nas cidades fortificadas, nem no tamanho dos gigantes, mas no poder e nas promessas de Deus. E isso se chama, em hebraico, emuná, fé. E é isso que Deus quer que você tenha no seu coração, porque Deus quer te abençoar hoje, nem amanhã. Ele quer te abençoar. Mas eu preciso crer.
Por essa razão, de tudo que falamos, Paulo escreve em 1 Coríntios o seguinte, 1 Coríntios 10, 9 a 12. E não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmurei como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso. Para aviso nosso. Para quem já são chegados os finais dos séculos. Somos nós? Pois é. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Fala, minha irmã. Agora, o texto é que você... Diz assim, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém? Hebreus 6. Né? Salmo. Mas que tem Hebreus também, a mesma palavra. Ouviu, meu irmão? Então, não irrite Deus. Não murmure. Às vezes nós passamos por sofrimento. Cuidado com aqueles que são joio. Joio não tem fé. E às vezes está dentro da congregação, como foi com aquela geração no deserto. E eles têm uma influência forte. Às vezes são intelectualmente muito inteligentes, não é carnalmente. E às vezes convencem as pessoas. Tem que ter muito cuidado. Eles eram príncipes em Israel, meu irmão. Não eram qualquer uns. Eram príncipes. E o interessante é que Deus é tremendo, né? O tribo, um é da tribo de Judá e o outro é da tribo de... O que representa isso? Yeshua e a igreja. Amém, meu irmão? Amém. Shabbat shalom. Shalom.